E aí, meus amores? Gente, hoje é 8 de novembro e talvez essa data pra você não significa nada, mas pra mim é uma data hiper especial. Hoje eu tô completando 3 anos que tô na presença de Jesus, 3 anos de uma nova criatura. Tô tão feliz que eu trouxe até uma convidada especial pra participar desse vídeo. Então fica até o final, eu vou contar um pouquinho da minha trajetória, um pouquinho do testemunho do como aconteceu, porque eu não sei se você já sabe, mas eu não gostava de crente, não gostava de igreja. Eu falei minha vida inteira que jamais iria me batizar em igreja nenhuma, mas olha aqui, isso não é pagar a língua, isso aqui é o privilégio da misericórdia de Deus ter me alcançado também, assim como tem alcançado a sua vida. Gente, eu quero ler com vocês, porque é literalmente a definição do que aconteceu comigo. Está lá em Mateus 13:44. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Foi exatamente o que aconteceu comigo. Um tesouro escondido que eu não estava procurando, eu não queria, eu não conhecia, eu não estava nem aí. Só que chegou um dia que simplesmente o Senhor quis se apresentar. E aí, quando eu conheci, quando eu percebi o valor daquilo que eu tinha nas mãos, eu decidi renunciar, abrir mão de tudo aquilo que eu já tinha, em troca daquele novo tesouro que eu acabara de conhecer. Queridos, vale a pena. Esses 3 anos que eu estou na presença de Jesus são literalmente, sem nenhuma sombra de dúvida, sem nenhum tipo de questionamento, os melhores 3 anos de toda a minha vida, de toda a minha história. São as melhores experiências, a maior liberdade, a maior alegria, tudo que há de bom eu não consigo descrever. E assim, eu comemoro bastante também a data do meu batismo nas águas, que foi dia 15 de dezembro. Inclusive, eu passei um ano para ser batizada nas águas. Não foi falta de desejo, porque na nossa comunidade há todo um processo de discipulado para realmente a gente conhecer Jesus antes de descer as águas. Para não descer as águas hoje, amanhã tá desviada, né? Acontece? Sim, acontece, mas o risco é menor quando você já vem conhecendo o Pai. Mas enfim, a minha comemoração maior é do dia que eu ergui a mão lá na frente. Por quê? Porque foi o dia que eu disse sim para Ele. Aí as pessoas falam, não é aceitar Jesus porque é Ele que nos aceita. Sim, Ele aceitou a humanidade toda. Ele aceitou todo mundo. Só que tem gente que não aceita o fato dele ter aceitado, entendeu? Então, tipo, um casamento. Um casamento, as duas partes têm que dizer sim, né? O marido diz sim, a esposa diz sim. O noivo e a noiva em concordância. Com Jesus é a mesma coisa. Ele nos aceitou, mas será que a gente está aceitando esse sim dele? Entende? Então, não é totalmente errado você falar aceitou Jesus, sabe? Mas, enfim, gente, voltando, contar um pouquinho do testemunho pra vocês, como que aconteceu. Eu fui pra igreja por interesse, não interesse financeiro, quer dizer, também, né? Um casal que Deus colocou na minha vida, Lucimara e Silvanei, vou até citar o nome deles aqui em honra, porque minha gratidão é muito grande sobre a vida deles. E aí, por instalação de internet aqui na minha casa, o Silvanei passou o dia inteiro tendo problema, coitado, ele e toda a equipe aqui na minha casa para conseguir instalar. E aí, nesse problema todo, eu tive que ir na loja do provedor de internet para reclamar, né? E aí, quando eu cheguei lá, na época eu trabalhava com multinível, e eu era doente por esse negócio de multinível. Doente, sabe? Uma pessoa chata. Aí cheguei lá, a atendente, eu fui e apresentei os produtos, tava lá, eu tô no meu local de trabalho, eu não posso ver agora, mas você pode ir na minha casa, eu moro em X bairro, vai lá amanhã, que era no sábado. Quando eu chego lá na casa dessa atendente, que era a Lucimara, quem que tá lá também? O abençoado do instalador, que inclusive fez um estrago aqui na minha parede. Ele assistiu esse vídeo, ele vai falar, não fui eu, foi o meu colega. Mas enfim, né, atribuo a culpa a ele. Quando eu chego lá, ele era esposo da Lucimara.
Falei, meu Deus, que coincidência, como assim? Aí eles começaram a falar de Jesus, já começaram a evangelizar e tal. E eu era uma pessoa que eu tinha preconceito contra a igreja, mas eu acreditava em Deus. Como todo mundo aí que fala que crê em Deus, que ama Deus, que vive em Cristo, que eu já sou de Jesus. Só que na verdade não é nada, tudo conversa fiada, tá? Eu tenho autonomia de falar isso porque eu vivi isso. Então eu não tô falando algo que, é a minha opinião. Não, era o que eu vivi. Eu falava que era de Jesus, mas não era de fato. E se a gente fazer uma autoanálise, a gente sabe que realmente não é. Se um cristão chegar pra você e falar, você tem que aceitar Jesus, a pessoa pula lá, eu já aceitei há muito tempo, porque eu falava isso, né? Por isso que eu tô falando assim com vocês, porque a experiência em pessoa tá te falando aqui. Mas enfim, cheguei lá, eles evangelizaram, eu e meu esposo, convidaram para ir para a igreja, insistiram. Só que qual foi o meu interesse que eu falei para vocês? Eu queria cadastrar eles na empresa que eu fazia parte. E aí eu falei, bom, a estratégia de eu continuar perto deles pode ser a igreja. Então eu vou para a igreja para a gente conseguir manter o contato. Aí foi a primeira vez, gostei bastante, muito bênção, Deus fala, os louvores com mover e tal. Falei, gostei desse negócio, só que eu não tinha intenção de continuar indo, obviamente. Só que eles, sabe aqueles crentes chato, que são os melhores, insistiram. E aí começou a mandar mensagem, e não sei o que, vem aqui em casa de novo, eu vou comprar mais umas coisas na sua mão. Aí eu ia lá, eles fez a cabeça. Aí a gente foi a segunda vez na igreja. Quando chegamos na igreja, nosso pastor, que é uma bênção, também prestar honra a ele. Pense numa pessoa do céu, abençoado, que eu amo demais, minha pastora também, pastor Tiago Marques. Inclusive, para vocês nos conhecerem melhor, tem o canal da Comunidade Evangélica Restauração que você pode seguir, caso você queira, tá? Eu vou deixar o link aqui, o primeiro da descrição. Aí, quando a gente chegou lá, eles falaram, quem trouxe esse casal? Ele falou, né, meu pastor? Aí, Lucimara e Silvanei levantaram a mão, foi a gente que trouxe e tal. Aí ele, não vem a terceira vez não, porque vocês vierem, vocês vão ficar. Menino, pensa uma pessoa que não conhecia nada de profecia, que não conhecia nada de Espírito Santo, que não conhecia nada de dom, de mover, nada. A pessoa totalmente sem conhecimento no mundo espiritual. Eu me retei com esse pastor, porque ele falou isso, eu falei o quê? É marqueteiro, ele tá falando isso só pra ganhar a gente. Ai, é bom quando Deus pega, viu? Meu Deus do céu. Eu sei que eu passei a semana inteira falando. Só que assim, falei, esqueci, não ia mais lá, acabou. Encontrei Lucimara e Silvanei na terceira semana. Isso foi seguido. 2 cultos até aí, ele disse que se a gente fosse o terceiro, a gente ficaria. Beleza. Quando foi na quinta-feira da próxima semana, a gente estava no bairro vizinho. Aí encontrei a Lucimara, que foi a que eu falei com vocês no começo aí, do provedor de internet, que convidou a gente pra internet. Ela insistiu de novo, bora pra igreja, bora hoje, vamos só hoje, vamos só. Eu falei, tá bom, vamos tirar aquele pastor da cisma. Gente do céu. E aí eu falei que ele era marqueteiro, que ia passar vergonha, que não sei o que parará, que Deus não pegava ninguém, e isso e assim, assado. E meu esposo, muito sábio, e também que já tinha experiência com o Espírito Santo, ele já tinha experiência com Deus, ele ficou calado. Ele não me repreendeu, não falou pra eu ficar quieta, mas também ele não deu opinião. Ele, bora pra igreja, vamos pro culto. Quando eu cheguei lá no culto, menino, logo no comecinho do culto, eu tava no primeiro louvor, e aquele negócio, eu agoniada pra sair dali, não sei o que, eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo, por que eu tô sentindo isso? Daqui a pouco, o Senhor se apresentou pra mim de uma maneira extraordinária, que talvez depois eu possa estar trazendo com detalhes como que foi pra vocês, mas ele se apresentou de uma maneira que eu não tinha o que falar. O que eu poderia falar? Quando Deus se apresenta pra você, o que você pode falar? O que pode vir na nossa boca? Não tem palavra, gente, não tem palavra. E aí, imediatamente, naquele momento, eu fui lá na frente, fiz minha aliança com meu pai e já voltei pro meu lugar, assim, numa outra dimensão. Eu já voltei como se fosse transformada. Já aconteceu, minha conversão já aconteceu ali mesmo. Eu não tô falando isso pra me gloriar. Tô falando isso porque Deus, ele pode transformar caráter, ele pode transformar temperamento. Agora entenda algo, ele pode fazer isso de uma maneira instantânea, na hora, ou, meu Deus, o cachorro tá destruindo com tudo aqui. Ou ele pode fazer isso com o tempo.
a maioria das conversões vão acontecer com um processo que talvez pode ser mais lento. Pessoas que vão abandonando a velha criatura de pouquinho em pouquinho. Por isso que a gente vê muito pecado na igreja. Por isso que a gente vê muita coisa errada na igreja. Porque são pessoas que ainda estão no processo de conversão. São pessoas que ainda estão sendo libertas. São pessoas que ainda estão conhecendo Jesus de fato. Do jeito que foi com você, o jeito que foi comigo, com outra pessoa já vai ser totalmente diferente. E nós precisamos respeitar esse tempo, porque é de fato o tempo de Deus. Entende? Então, para resumir a história, eu já saí daquele culto numa dimensão... Meu Deus, meu esposo também havia reatado a aliança dele com o pai, porque ele já havia crescido na igreja, ele já havia tido experiências com Deus, então ele retornou naquele dia também. E aí a gente voltou no caminho, meu Deus, o que aconteceu? O que foi isso? Como que tudo aconteceu? E desse dia em diante... Eu não perdi. Gente, para de revolta, menina. Você está em frente às câmeras, se comporte. E daquele dia em diante, minha vida foi totalmente transformada. Meu temperamento foi totalmente transformado. Vivi muitas lutas, mas foram as lutas mais prazerosas de toda a minha história. Porque no meio do vale que eu estava atravessando, eu me encontrava com Deus, assim, de uma maneira que eu nunca ouvia falar desse Deus. Ninguém nunca havia me apresentado esse Deus que eu estava conhecendo ali naquele processo e que eu tenho conhecido ainda até hoje. Mas eu quero te falar que no momento que você decide dizer sim para o chamado dele, no momento que você decide dizer não para a sua criatura, para o seu eu, para a sua própria vontade, coisas são transformadas em uma dimensão que você não é capaz de entender. E isso não é uma promessa de bênçãos. Não venha para Jesus achando que vai ser, minha vida vai ser impactada, que não vai ter problema, que não sei o quê. Não, não é sobre isso. É sobre ter a própria paz morando dentro de você. É sobre você ter alegria no meio de um turbilhão de problemas. É sobre você ter os dons, os frutos do Espírito Santo, de maneira que você não é consumida pelos problemas, de maneira que você não é consumido pelas dores, de maneira que você não é ali dominado pelo seu próprio eu, que só te leva à condenação. Então, o que eu preciso, eu tô trazendo isso com muita verdade e muito à vontade, porque eu tô sentindo uma alegria tão grande de ser 3 anos na presença dele. São 3 anos de caminhada com Jesus, são 3 anos conhecendo ele cada dia mais. São 3 anos fazendo a vontade dele. Meu Deus, eu não tenho palavras para descrever. A minha gratidão imensa, à minha igreja, a minha gratidão imensa aos meus pastores que cuidou de mim todo esse processo, aos líderes da restauração. Meu Deus, eu não tenho palavras. Eu não tenho palavras, gente. Meu Deus do céu. Ai, Senhor, que essa mesma alegria alcance cada um de vocês, em nome de Jesus. E se você ainda não tem uma aliança com Jesus, corre. Só grita o nome dele, diga sim pra ele. Você não tem que sentir, você não tem que, eu preciso esperar, eu tenho um arrepio, ou não sei o que. Para, é uma decisão, você precisa decidir querer ele. No momento que você decide querer ele, eu estava agora estudando o livro de Zacarias, e logo no início, o Senhor, o recado que o Senhor entrega é: voltem-se para mim e eu me voltarei para vocês. Então não espere que Deus dê mais um passo, porque o passo maior ele já deu. O passo maior ele já deu por toda a humanidade. A gente não tem valorizado isso. Ele já entregou o filho. E você está entregando o quê? Ele entregou o que ele tinha de mais precioso por amor a você. E você não está entregando o mínimo, que é a sua adoração, a sua própria vida. Então é isso, gente. Deus abençoe você. Esses 3 anos eu tenho vivido experiências extraordinárias e são 3 de toda uma vida com ele. Porque jamais eu vou me enxergar, me ver Não existe um caminho alternativo. Não existe a possibilidade de retornar a ser quem eu era. Não. Se você me conheceu há anos atrás, você vai perceber algumas mudanças. E ao longo da minha caminhada, muito mais, porque o Senhor ele ainda tem trabalhado muito. E é isso. Deus te abençoe, até o próximo vídeo. Eu espero que de alguma maneira esse vídeo tenha tocado o seu coração. Não trouxe detalhes, a minha intenção foi mesmo expor a minha alegria e a minha gratidão ao Pai. Até o próximo vídeo, se inscreva aqui. Deus te abençoe.